No mês que se celebra o Dia do Professor, outubro, o presidente da Câmara de Tanguá, vereador Luciano Lúcio, homenageou com moção de aplausos todas as unidades escolares de Tanguá e os professores que trabalham com ele em Iguaba Grande, no CIEP 457. O parlamentar frisou que a homenagem objetiva apontar os direitos e deveres do profissional de educação e ressaltar que, infelizmente, a sociedade ainda não percebeu o valor, a importância e o significado da educação. Para Luciano, o professor é a última trincheira da cidadania no Brasil. Ser algo bem simples, ele foi muito simbólico, né? Eu apresentei para todas as unidades de ensino de Tanguá e para cada educador que trabalha comigo no CIEP 457 em Iguaba, são mais de 70 educadores, uma moção de aplauso, né? A gente faz uma reflexão, direitos e deveres do profissional de educação. O texto eu fiz questão de dar ênfase no fato que nossa sociedade, boa parte, ainda não valoriza a educação como ela merece ser valorizada, e eu uso no final o pensamento do Cristóvão Buarque, que fala que no Brasil, infelizmente, ser rico, ser educado não é sinônimo de ser rico. Ser rico é o contra-cheque, é a casa, é o carro, é a conta bancária. Então, enquanto a gente não mudar essa lógica, fica muito difícil você cobrar dos governantes se a própria sociedade não tem isso como algo assim fundamental para a sobrevivência da nossa sociedade. E eu coloquei também os professores, os educadores, os verdadeiros educadores, como a última barreira, a barreira final de sobrevivência da cidadania. E eu fiquei muito feliz porque, ao levar essa moção para Iguaba, calhou de ter um café da manhã compartilhado, cada um ajudou com alguma coisa. E o que me deixou muito alegre, porque lá eu trabalho com um grupo de educadores, que aquele grupo é sensacional. Eu estou lá há 8 anos e eu não lembro de discórdia. Claro que existe diferença, mas é num respeito muito grande, uma preocupação muito grande com os alunos, com a sociedade. E isso é algo que a gente não vê em qualquer lugar. Por mais que digam que facilita o fato de Iguaba ser um município pequeno, até menor do que Tanguá, mas o que eu testemunho diariamente, quer dizer, as segundas e quartas lá, é algo que a gente está falando de educação de verdade. Então foi muito legal porque eles se emocionaram com a moção. Um simples pedaço de papel, a única coisa que eu fiz foi personalizar. Ao invés de dar uma moção para a escola, o texto era o mesmo, mas essa moção foi direcionada para cada educador. Cada pé de página tinha o nome de educador. Algo muito simples e que mexeu com todo mundo. E eu fiquei mais feliz ainda, porque as pessoas me agradecendo como se fosse a verdadeira valorização que eles merecem, né? Que nós merecemos enquanto educadores. País rico é país onde ninguém está fora da inclusão social. País rico é aquele onde não haja pobreza ao redor da riqueza, porque aí o país tem riqueza, mas não é rico. Essa diferença entre país que tem riqueza e país que é rico, que está dentro dessa frase, não é apenas uma força poética que carrega, é uma dimensão mental diferente. Ser rico é não ter pobreza. Esse é, sim, o conceito que o Brasil precisa levar daqui para frente. Nesse mês de outubro, o país registrou uma das tragédias mais doloridas de sua história recente. No Colégio Goiáses, em Goiânia, Goiás, um estudante portando uma pistola alvejou colegas de classe, matando 2 alunos e ferindo outros 4. Na conversa com nossa reportagem, Luciano Lúcio, que é professor de História, comentou o caminhar por vezes conturbado de instituições como escola, sociedade e família. Estão minimizando muito essa situação. Porque o problema do armamento, do não armamento das armas, eu acho que estão minimizando. Até porque a arma que ele utilizou não era arma ilegal, era a arma dos pais que eram policiais. Então eu acho que não se pode minimizar. A gente vive um problema de destruição dos núcleos familiares, de inversão de valores e de falta de referência. Porque quem são nossas grandes lideranças? Quais são as pessoas, os personagens para a gente admirar? Qual é o reflexo dessa pouca vergonha política que hoje nos cerca? Quando eu falei para você, e eu falo para todo mundo, que eu resolvi tomar um outro caminho, eu sei que é um caminho árduo e sei que eu vou ter inimigos poderosos por conta disso, porque muita gente acha que eu estou falando da boca para fora. E eu tomei essa decisão, uma decisão de vida, de como educador, e hoje eu tenho um mandato, eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu ouvi uma vez um amigo me dizer que a promotora Débora Vicente, ela disse que não entendia como um político podia perder a oportunidade de marcar o nome dele na história só pensando em atos de corrupção. O cara vira político, tem uma representação, ele só
pensa em se beneficiar do poder. O que o poder pode dar para ele de benefício? Quando sobra um tempo, ele pensa na sociedade. E nós somos os maiores, os principais servidores, porque nós somos a representatividade do povo. Então não é clichê, não é frase pronta, essa lógica perversa precisa ser modificada. E eu falo com propriedade porque eu já errei muito no passado, eu demorei muito a enxergar isso. Então eu quero deixar, como ela disse, o meu nome registrado de uma forma diferente. Então quando eu vejo situações como essa, minimizada, a gente vive uma crise cidadã, uma falta de referência, uma desilusão. Eu, enquanto professor, quando eu dou aula de iluminismo, até a gente chegar lá na Revolução Francesa, a gente vai falando daqueles ideais de fraternidade, igualdade, né? Liberdade. Ideais que a gente está caindo nessa sociedade nossa aí, que vive uma esquizofrenia coletiva absurda. Ninguém mais pensa nisso, as pessoas estão deixando isso, estão abrindo mão. Eu escuto pessoas falando que tem que voltar à ditadura militar, regime de exceção, falta de liberdade, como assim? E aí as coisas mais absurdas do mundo. Ah, porque naquela época não tinha corrupção. Claro que tinha. Só que você tinha censura. A lei do porrete. Sou professor de história. A decadência, a falta de credibilidade da ditadura foi exatamente quando eles foram cedendo a necessidade de se abrir e todos os escândalos, a falência econômica do país, os escândalos de corrupção sim, porque hoje o que a gente vê na democracia é um amadurecimento, é um momento muito bom, mostra que a nossa democracia está se tornando forte, só que ao mesmo tempo é um momento que as pessoas não têm horizonte, está tudo muito polarizado. É o evangélico que tem raiva do bandista, é o kardecista que não gosta do budista, é o flamenguista que quer matar o torcedor do Vasco. É o homossexual que ofende o assembleano, é o assembleano que critica o homossexual, e eu acho que a gente está perdendo o fundamental. Eu acho que a liberdade, a nossa liberdade, ela tem que vir acompanhada ali, muito bem amarrada com essa questão dos direitos e dos deveres, que eu falo sempre. A gente está se perdendo e é muito perigoso. A gente viu o mundo, regimes de exceção, a gente viu o nazismo na Alemanha, pessoas sendo mortas de formas absurdas, exterminadas, simplesmente porque alguém se achou superior ao outro. E a gente vê esse ódio sendo polarizado novamente. Então, eu acho que tudo isso é reflexo. Isso me assusta muito enquanto educador e me assusta enquanto político. Então o que eu tenho que fazer dentro do meu pequeno horizonte é tentar reverter essa lógica. É aquela história do garoto com a água viva. É uma história que uma vez eu contei na sala de aula e eu gostaria até, Flávio, eu guardo até hoje, de um aluno meu, ele mandou para mim, você vai entender, Miguel, que foi meu aluno no 3º ano. Eu nunca vou apagar isso do meu celular, do meu inbox. Ele mandou para mim assim um dia do nada. Ele mandou assim, ó. Professor, fiquei meio tímido de falar na frente de todo mundo. Isso foi na formatura dele. Mas queria te contar uma história. Há 2 anos e pouco atrás, um professor contou para a turma uma história sobre um menino que catava, ele botou ostras, e as devolvia ao mar. Um homem fala ao menino que aquilo não fazia diferença. E o menino responde, eu sei, mas para estas que eu estou devolvendo ao mar, estou fazendo a diferença. Após essa história, uma ostra foi jogada ao mar e queria te agradecer por ser o menino da história. Esse foi o Miguel. E no final ele bota, obrigado por fazer a diferença. Então é disso que eu estou falando. Então para o Miguel, tá, eu estou mostrando porque ele me autorizou a mostrar. O Miguel Muniz, um aluno tímido, caladão, sempre dedicado. Quer dizer, o Miguel mandou isso para mim, eu não sei nem onde veio o ano, está aqui guardado, 19 de dezembro de 2016, às 17h29. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, da janela de sua casa, ele via um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um garoto que recolhia estrelas do mar da areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Garoto, por que você estava jogando as estrelas do mar? Estava tentando salvá-las. Se elas ficarem aqui, vão acabar morrendo. Mas você não sabe que existem milhares e milhares de praias por esse mundo
milhões e milhões de estrelas, elas morrerão. Eu sei, mas para essa aqui, eu fiz diferença.